Olá! Hoje vamos direto ao ponto com um gigante do pensamento ocidental, Aristóteles. Especificamente, vamos explorar a Ética Nicômaco dele, né? Um texto que, nossa, há milênios tenta responder o que é preciso para viver bem. É a pergunta de 1 milhão, né? E a gente vai usar uns trechos da tradução do F.H. Peters para buscar as ideias, assim, mais valiosas do próprio Aristóteles sobre felicidade, virtude, e até porque a gente às vezes faz o contrário do que acha certo. Exatamente. A nossa missão aqui é pegar essas pepitas de sabedoria. Aristóteles ele começa com algo que parece óbvio. Toda ação, toda escolha parece que busca algum bem. Sim, Mas ele logo pergunta, qual é o bem supremo? Aquele que a gente busca por ele mesmo, sabe? E não como meio para outra coisa. e essa pergunta é o fio condutor da ética toda. Ele está buscando o que os gregos chamavam de eudaimonia, a gente traduz muito como felicidade, né? Isso. Ah, então não é só sobre se sentir bem, aquele prazer do momento. Não, de jeito nenhum. Para Aristóteles, eudaimonia não é um estado passivo, tipo um sentimento, é uma atividade. Atividade. Como ele coloca logo no começo da ética, é o exercício das faculdades da nossa alma de acordo com a excelência, com a virtude. E não é só um dia bom, ele usa aquela imagem, né? Uma andorinha só não faz verão. Certo, aquela frase famosa. Exige uma vida inteira, uma vida completa. Entendi. É um projeto de vida, então. E como ele chega nessa definição? Porque ele meio que olha para as opiniões comuns sobre felicidade e descarta, né? Sim, ele examina o que o pessoal geralmente busca: prazer, honra, riqueza. Uhum. Mas ele conclui que nenhuma delas pode ser o bem supremo, assim. O prazer é passageiro e, segundo ele, meio animalesco, né? Entendo. A honra depende mais dos outros do que da gente. E a riqueza é só um instrumento, um meio para outras coisas. Certo. Até a saúde, que a gente valoriza tanto, ele nota que pode ser vista de forma diferente. O que parece bom para alguém doente não é o mesmo para quem está saudável. Faz todo sentido. A gente busca essas coisas, mas talvez não por elas mesmas, né? Exato. Por isso ele faz uma distinção importante entre tipos de bens. Tem os bens externos, tipo amigos, dinheiro, Sim. os bens do corpo, saúde e força, e os bens da alma, as virtudes, a razão. Para Aristóteles, esses bens da alma são os mais importantes. São o que de fato constituem a felicidade. A eudaimonia está ligada a como a gente usa a nossa razão e desenvolve nosso caráter. E ele até chega a sugerir que tem uma forma de felicidade que seria, tipo, superior, né? Sim, mais para o final da ética, ele argumenta que a vida dedicada à contemplação, ao exercício puro da razão, essa seria a vida mais divina, mais feliz. Ah, vida contemplativa. Isso. Mas ele reconhece que para nós humanos, né, a vida prática, aquela vivida com as virtudes morais na sociedade, também é uma forma autêntica e importante de felicidade. Mesmo que assim, talvez secundária em relação à contemplação pura. Interessante. Isso me faz pensar se a felicidade depende tanto da virtude. Como é que a gente sabe o que é virtuoso no dia a dia? O que Aristóteles diz sobre como encontrar esse caminho? Ótima pergunta. Ele faz uma distinção chave aí. Temos as virtudes intelectuais, tipo sabedoria, prudência, que a gente aprende com instrução, estudando. Certo? E temos as virtudes morais, coragem, justiça, generosidade. Essas são desenvolvidas pelo hábito, pelo costume. A palavra grega é ethos, né? Daí vem ética. A famosa ideia que a gente se torna justo praticando atos justos, construtor construindo. Ou seja, não nascemos já corajosos ou justos, Não. mas temos a capacidade e a prática que nos molda. É isso. Precisamente isso. E o coração da virtude moral, para Aristóteles, é a famosa doutrina do meio termo.
Ele argumenta que a virtude moral é quase sempre um estado intermediário, um meio termo entre dois extremos. E esses dois extremos são vícios. Vícios. Sim, um por excesso, o outro por falta. Um equilíbrio, então. Como ele explica isso melhor? Ele usa uma analogia boa com a saúde e a força física. Se você faz exercício demais ou de menos, ou come demais ou de menos, isso destrói a saúde e a força, né? Sim, claro. A quantidade certa, a medida adequada, é que preserva e aumenta. O mesmo valeria para as virtudes da alma. Entendi. Vamos ver uns exemplos para ficar mais concreto. Coragem, por exemplo. Coragem é um meio termo em relação aos sentimentos de medo e confiança. Se você tem medo demais e confiança de menos, isso é covardia. Ok. Se você tem confiança demais ou quase nenhum medo onde deveria ter, isso é a temeridade, a imprudência. O corajoso acha o equilíbrio certo ali. Ele até analisa uns tipos de falsa coragem, sabe? Tipo agir por medo de punição ou só por raiva. Isso não seria virtude de verdade. Interessante essa análise. E a temperança, aquela ligada aos prazeres, né? Isso. Temperança é um meio termo em relação aos prazeres do corpo, principalmente tato e paladar. O excesso é intemperança, a busca sem freio por esses prazeres. A falta, que ele chama de insensibilidade, seria bem raro nos humanos. Lembro de uma passagem engraçada sobre isso, de um gourmet que queria um pescoço de garça para sentir o prazer da comida por mais tempo. Exatamente, é esse tipo de excesso. E sobre dinheiro, qual seria o meio termo? Seria liberalidade ou generosidade. Ela fica entre a avareza, que é dar pouco, querer pegar muito, e a prodigalidade, que é esbanjar, dar sem critério nenhum. Ok, a ideia do meio termo parece fazer sentido, mas não fica um pouco, sei lá, vago? Como que a gente aplica isso numa situação real, tipo de raiva? Às vezes parece mais fácil explodir ou então engolir seco, né? Essa é a grande dificuldade. Aristóteles reconhece que acertar o meio é muito difícil. Ele diz algo como: ficar com raiva é fácil, qualquer um pode fazer isso, mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é nada fácil. Nossa, realmente não é. E aqui entra um ponto crucial. O meio termo não é um ponto matemático fixo, igual para todo mundo, sabe? Então não é, tipo, seja 50% corajoso e 50% medroso. Não. É um meio termo relativo a nós, às circunstâncias específicas da situação e como achar esse ponto. Pela razão e especificamente pelo julgamento da pessoa prudente, o frônimos. É frônimos. A pessoa com sabedoria prática, né? Exato. Aquela pessoa que tem a sensibilidade para enxergar o que é certo fazer naquela situação concreta. É um julgamento que exige experiência, discernimento. Entendi. O frônimo seria o modelo, então. E Aristóteles dá alguma dica prática para quem está tentando achar esse meio? Tipo, para nós, meros mortais. Dá sim. Ele sugere que a gente observe para qual extremo a gente tende mais, sabe? Se é para o excesso ou para a falta. E aí, conscientemente, tentar puxar na direção oposta. Como assim? Ele usa a imagem de tentar endireitar uma madeira torta. Você tem que curvá-la para o lado contrário para ela ficar reta. É uma estratégia para compensar nossas inclinações naturais. Uma espécie de autoajuste constante. Interessante. Exato. Mas ele também faz uma ressalva importante. Nem tudo tem meio termo. Ah, é? Sim. Algumas ações e paixões são ruins em si mesmas, tipo inveja, adultério, roubo, assassinato. Nesses casos, não existe moderação ou meio termo virtuoso. Qualquer quantidade já é errada. Certo. Não dá para ser moderadamente cruel ou injusto. Entendi. Mas essa busca pelo meio termo, essa ação virtuosa, ela pressupõe que a gente tenha controle sobre o que faz, né? Isso nos leva para a questão da ação voluntária, imagino. Fundamental para a ética. Afinal, a gente só pode ser elogiado ou culpado por aquilo que faz voluntariamente, certo? Com certeza. Então, Aristóteles dedica uma parte importante da ética para destrinchar essa distinção.
E o que define uma ação como voluntária para ele? Basicamente, duas coisas. Primeiro, a origem da ação tem que estar na pessoa que age, não pode ser forçada por algo externo. Segundo, a pessoa tem que ter conhecimento das circunstâncias particulares da ação. Ela tem que saber o que está fazendo, com quem, para quê, etc. E o involuntário, então? O involuntário acontece ou sob compulsão externa, tipo alguém te empurra e você derruba algo, ou por ignorância. Mas atenção, é uma ignorância específica. Ignorância de um detalhe particular da situação. Um exemplo. Sei lá, dá um remédio para alguém achando que é uma vitamina e a pessoa passa mal. Se você se arrepende depois que descobre, o ato é considerado involuntário. Mas ele diferencia tipos de ignorância, não é? Lembro de algo assim. Sim, diferencia. Agir por ignorância de um fato particular pode sim desculpar a ação. Mas agir na ignorância, por exemplo, quando alguém está bêbado ou cego de raiva e faz algo errado, aí não é visto da mesma forma. A pessoa pode até não saber o que está fazendo naquele momento, mas a causa dessa ignorância, a bebedeira, a raiva descontrolada, pode ser responsabilidade dela, entende? Entendo. E tem mais. A ignorância do que é certo ou errado em geral, dos princípios morais, isso para Aristóteles não é desculpa, é considerado vício mesmo. Ok, ficou clara a distinção. Agora, chegamos num ponto que sempre me deixou assim, inculpado. E quando a gente sabe o que é certo, conhece o princípio e tal, mas mesmo assim faz o errado, sabe aquela história, segunda eu começo a dieta, aí chega domingo à noite e lá se vai o chocolate. Aristóteles fala disso? Sim, esse é o famoso problema da acrasia. A gente costuma traduzir como incontinência ou fraqueza da vontade. Isso. Ele reconhece que isso acontece, sim. E isso vai contra a ideia do Sócrates, né? De que ninguém erra sabendo que está errando. A nossa experiência mostra o contrário. Com certeza absoluta. E qual a explicação dele para esse fenômeno tão humano? Olha, a solução de Aristóteles é bem sutil. Ele diz que saber ou conhecer tem vários sentidos. A pessoa incontinente, ela possui o conhecimento do princípio geral, tipo, comer doce demais faz mal. Mas, no momento da tentação, quando ela é dominada pelo desejo, pela paixão por aquele prazer imediato, ela não usa esse conhecimento, ou ele não está ativo na mente dela naquele instante. É como se o conhecimento estivesse lá, mas offline, desligado. Exato. Ou então o que está ativo mesmo é o conhecimento particular. Isto aqui é doce e parece delicioso. Esse conhecimento, ligado ao desejo, né, coisas doces são prazerosas, acaba formando uma espécie de argumento prático que leva direto para a ação, atropelando a regra geral que ficou meio adormecida. Nossa. Ele compara a pessoa nesse estado a alguém dormindo ou bêbado, ou até recitando poesia sem entender o que está dizendo. O desejo imediato meio que sequestra a razão naquele momento. Caramba, essa ideia da acrásia. Parece que Aristóteles estava descrevendo eu tentando não apertar o botão de soneca de manhã. É uma batalha interna constante isso. É exatamente essa a ideia. Ele está mostrando que saber o que é certo não é suficiente. A gente precisa treinar nossa, digamos, musculatura moral pelo hábito, para que o desejo do momento não domine nossa razão tão facilmente. Faz sentido. A menos vergonhosa por ser mais explosiva, menos calculista, daquela ligada aos apetites do corpo, que ele vê como mais problemática, mais ligada ao vício mesmo. E também diferencia quem age por impulso, o precipitado, daquele que até pensa, delibera, mas fraqueja na hora H, o fraco. E essa condição, a acrásia, tem cura ou a gente está condenado a ficar cedendo às tentações para sempre? Olha, Aristóteles parece um pouco otimista em relação à acrásia. Ele a diferencia do vício completo, da maldade deliberada. Bom. O incontinente sofre, ele se arrepende, ele reconhece que errou. O princípio racional dele, a noção do que é certo, ainda está lá, só foi temporariamente dominado. Por isso, é como se fosse uma condição curável. Entendi. Já o vicioso, ele escolheu o mal de propósito. Ele não acha que está errado, não se arrepende. O vício seria como uma doença crônica, sabe? Enquanto a incontinência seria mais como uma crise passageira
embora possa se repetir, claro. Essa luta interna toda, a importância do hábito, do caráter, isso me leva a pensar no ambiente em que a gente vive, né? As pessoas com quem a gente convive. Aristóteles fala sobre amizade, não fala? Parece que ele dá muita importância para isso. Muita importância mesmo. Ele dedica 2 livros inteiros da Ética dos 10 à filha, à amizade. 2 livros? Sim. Ele considera a amizade não só útil ou agradável, mas absolutamente necessária para viver bem. Ele diz: ninguém escolheria viver sem amigos, mesmo que tivesse todos os outros bens. Para ele, a amizade é essencial para a vida humana e para alcançar a própria eudaimonia. E existem tipos diferentes de amizade para ele? Ou é tudo a mesma coisa? Não, ele identifica 3 bases principais para a amizade. Primeiro, a utilidade. São amizades baseadas no benefício mútuo. Tipo no trabalho. Exato, comuns no trabalho, na política, às vezes entre pessoas mais velhas. O problema é que elas tendem a acabar quando a utilidade some, né? Claro. Segundo, o prazer. Amizades baseadas no prazer que a companhia do outro dá. Muito típicas entre os jovens. Também tendem a ser instáveis, porque o que dá prazer pode mudar. Verdade. E terceiro, a virtude ou bondade. Essa é a amizade perfeita para Aristóteles. Ela acontece entre pessoas boas, virtuosas, que se admiram e se querem bem pelo caráter uma da outra. O amigo é amado por quem ele é. Ah, essa parece ser a ideal. Sim, é a mais duradoura e profunda. Mas também a mais rara, né? Porque exige virtude das duas partes. Exige tempo, intimidade para se desenvolver. Nossa, essa amizade baseada na virtude soa como algo muito especial. E realmente talvez raro hoje em dia. Mas ele levanta uma questão interessante. Por que alguém que já é feliz, virtuoso, autossuficiente, por que essa pessoa precisaria de amigos? Parece um paradoxo, né? Mas Aristóteles argumenta que mesmo a pessoa mais virtuosa e feliz ainda precisa de amigos. E por quê? Por várias razões. Primeiro, porque amigos são considerados os maiores bens externos que alguém pode ter. Segundo, a amizade dá o contexto perfeito para a gente exercitar certas virtudes, como a generosidade, a benevolência. Faz sentido, ajudar um amigo. Exato. E terceiro, e talvez o ponto mais profundo, conviver com amigos virtuosos permite que a gente contemple a virtude em ação neles. E isso nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e a nos aprimorarmos também. Então ver o bem no amigo nos ajuda a ser bons. Tipo um espelho. Exatamente. E ele acrescenta que a própria experiência de viver junto, o que ele chama de sizen, com os amigos, isso é algo intrinsecamente bom e prazeroso para nós humanos. Compartilhar a vida, as atividades, as conversas, isso intensifica a nossa própria sensação de estarmos vivos e conscientes. Que bonito isso. Perceber o amigo existindo e agindo bem é quase como perceber a nós mesmos de uma forma mais plena, sabe? Nós somos seres sociais, afinal. A amizade verdadeira completa a vida feliz. Uau, faz todo sentido. Recapitulando então, para Aristóteles, a grande meta é a eudaimonia, o florescimento humano, que é uma atividade da alma de acordo com a virtude. Essa virtude moral geralmente está no meio termo, um equilíbrio delicado e relativo a nós, que a gente encontra com a razão prática e o hábito. Perfeito. Mas não é fácil. A gente enfrenta a acrasia, aquela luta interna contra nossos desejos que nos fazem agir contra o que sabemos ser certo. E, nesse caminho todo, a filha, a amizade verdadeira baseada no caráter, é um suporte essencial. Uma excelente síntese. São ideias complexas, mas que tocam em aspectos muito reais da nossa experiência de buscar uma vida com mais significado, né? Absolutamente. E pensar que essas reflexões têm mais de 2 milênios e continuam tão relevantes hoje. Sobre como a gente pode se esforçar para ser pessoas melhores e viver de forma mais plena. E talvez um pensamento final para deixar no ar, algo que o próprio Aristóteles sugere lá no finzinho da Ética. Ele argumenta que a virtude individual, embora dependa do nosso esforço, do hábito, ela não floresce no vácuo.
Como assim? Ele diz que a gente precisa de bons costumes desde cedo, de boa educação, e ele acrescenta de boas leis e uma boa estrutura política. Isso levanta uma questão bem provocadora para a gente pensar. Até que ponto a nossa capacidade individual de sermos virtuosos e alcançarmos a eudaimonia depende não só das nossas escolhas, mas também da sociedade e do sistema político em que a gente está inserido? Nossa. Como que a arte da legislação, que ele via como a continuação natural da ética, pode realmente ajudar ou talvez atrapalhar a formação do caráter dos cidadãos? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para encerrar. Mostra como, para Aristóteles, a vida ética pessoal e a vida em comunidade estão, assim, profundamente conectadas. Sem dúvida nenhuma. Foi um prazer explorar essas ideias hoje. Agradecemos a companhia nesta análise da ética a Nicômaco. Até a próxima.